Tank 1, episódio 3. Oi, eu sou a Tina. Oi, eu sou a Júlia. E esse é o Years to Fashion. Essa semana eu tô lendo uma matéria muito legal que fala sobre o que a geração Z tá mais disposta a gastar dinheiro na BOF. E ela fala justamente que é em moda. Como esse interesse da geração Z pela moda tá crescendo e superando outras coisas de entretenimento, tipo música, comida, essas coisas. E eu achei muito interessante, porque a relação que a geração Z tem com a moda tá mudando tanto outras coisas, até o jeito que as marcas se comportam em marketing e até em criação. Então, eu achei muito interessante essa matéria. Eu sou muito suspeita de falar sobre geração Z. Eu já comentei um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio, quando eu falei. E uma das coisas é estudar muito sobre a geração Z, sobre as novas gerações, porque agora a gente já tá falando da geração alfa também. E eu não vi essa matéria do BOF, mas eu vi um report de tendências. Era exatamente como a geração Z e a geração alfa estão consumindo moda. E falava exatamente isso, que a diferença entre essas novas gerações e as gerações anteriores é que eles estão mais dispostos a gastar com moda. Em detrimento de, lazer, talvez um restaurante mais caro, que é algo que os millennials valorizam. Mas, ao mesmo tempo que eles estão, dispostos a colocar ali uma parcela maior do dinheiro deles nas roupas que eles querem comprar, etc. Eles também são muito criteriosos. Por quê? Nossa. Exato. Nossa. Porque eu tava lendo, enfim, também uma matéria do BOF, inclusive, que falava sobre o consumo de luxo da geração Z. Que tava falando que tem marcas que não estão conseguindo manter esse público, que não estão conseguindo se comunicar com esse público. Porque hoje a gente tem, por exemplo, o vintage muito em ascensão. Então tem muita gente, tinha algumas entrevistas de pessoas da geração Z nessa matéria, falando assim, por que eu vou comprar agora um produto novo que tá hiper caro, que não faz sentido eu gastar esse valor, se eu posso gastar em um item vintage que muitas vezes vai estar mais barato e que é uma peça muito mais rara, às vezes com uma qualidade melhor do que a que tá hoje em dia na loja. Então, eu acho que tem isso, assim, de que a gente tá disposto a gastar com moda, isso, a gente valoriza muito esse mercado da moda, a gente gosta de estar próximo, mas eu acho que a gente sabe muito bem as escolhas que a gente faz, sabe? Eu costumo dizer que uma palavra que define a geração Z, pra mim, na minha opinião, é intenção. Eu acho que tudo que a gente faz tem muita intenção. Então, eu sei por que eu vou comprar dessa marca, eu sei por que essa marca é melhor. Isso se deve também ao acesso à informação que a gente tem hoje. Tipo, bombardeado a todo momento. Todas as marcas estão lutando pela nossa atenção. Exato. E eu acho que as marcas estão quebrando a cabeça pra saber Pra entender. como entender a gente, sabe? E eu acho que o ponto é que as pessoas também, isso é uma frase meio, sei lá, meio de efeito, né? Que já disseram muito por aí, de que a geração Z tá quebrando o funil de vendas. Eu não uso muito essa frase, mas eu acho que é verdade no sentido em que não existe mais essa coisa linear, sabe? Essa jornada de compra linear, esse marketing super tradicional. Uma coisa que eu escutei muito assim nas últimas palestras que eu fui de CMOs é que a gente é um consumidor omnichannel. Sim. Então, é isso de que a gente quer estar no físico, mas a gente também quer estar no digital. Então, muita gente acha, as novas gerações não consomem mais no físico. Mentira. A gente gosta. Mentira. E eu acho que tem uma coisa que aconteceu recentemente no meu trabalho, que foi muito interessante pra mim, que sabe quando concretiza algo que você já tava pensando que acontecia? A gente não é uma geração só do online e a gente mistura. É exatamente a questão do omnichannel. Então, eu sei que uma menina fez uma publicação em relação a uma compra que ela tava fazendo na Bottoms e ela foi na loja, ela provou, ela tirou foto, ela mandou foto pras amigas e ela conta isso. Ela dá todo esse discurso. Ela mandou foto pra todas as amigas e aí depois ela passou uma semana dela pensando no sapato que ela provou e aí ela fez a compra no online. Sim. Então, tipo, uma compra que começa no físico pode Pode terminar no online. e vice-versa. Exatamente. Isso daí, pra mim, é uma característica muito forte nossa. Mas tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando agora. A gente realmente tá mais criterioso como a gente gasta o nosso dinheiro. Só que eu acho que a gente tá mais disposto a pagar por algo que a gente acredita. Total. Então, assim, se eu acredito naquela marca, uma marca transparente, que combina os valores comigo, eu tô disposta a colocar mais dinheiro naquilo do que, sei lá, eu tenho amigas que não consomem mais fast fashion, por exemplo, que preferem comprar uma vez a cada, sei lá quanto tempo,
Então, eu acho que isso é uma característica muito forte nossa também, porque a gente cobra das marcas. Eu falo nossa, né, porque eu tô me inserindo, mas assim, não necessariamente que é uma coisa que eu penso. Mas a gente tá pensando assim, essa marca, ela fala sobre o que eu acredito, ela se posiciona como algo que eu quero me posicionar também. Não é só Sim. consumir, essa marca me representa, entendeu? Exato, eu falo também que a gente não se conecta por conta de barulho, porque eu acho que tem muita gente que fica nessa de, eu preciso viralizar a minha marca, sabe? Eu preciso viralizar a qualquer custo. Só que a gente se conecta por significado, não por, sabe, barulho, tamanho. Pensando nisso do significado, do se identificar com a marca, tô indo pra um exemplo agora um pouco mais tangível. Tem uma marca que eu gosto muito que chama Paloma Wool, que é uma marca espanhola, se não me engano, super nichada, que é isso, não é todo mundo que conhece, porque é uma marca, assim, comparada a outras marcas, né, que é pequena, enfim, que não tá no mercado há tanto tempo assim. Eu amei, assim, uma campanha que eles fizeram, porque era uma campanha humanizando a fundadora da marca. Era uma campanha que era assim, tinha modelo, tipo, posando com a roupa, e do lado tinha, tipo, uma criança, tipo, desenhando no chão, sabe? Como se fosse meio que o backstage do, tipo, porque a fundadora tem 2 filhos pequenos, e ela falou, eu quis mostrar o verdadeiro Que momento isso? que a marca está passando, que é isso, eu como mãe, tendo que, tipo, fazer shooting e tendo que resolver coisa. E eu lembro que eu olhei ela também e eu falei, cara, que genial, sabe? Tipo, eu achei tão, é isso, verdadeiro, que fez eu gostar ainda mais da marca, sendo que eu já gostava. Então, realmente, assim, eu acho que tem muito disso de que a gente, é isso, a gente quer colocar o nosso... Uma frase que eu gosto muito também, que eu escutei da CMO da Rare Beauty, foi que a geração Z está votando com a própria carteira. Porque a partir do momento que a gente coloca o nosso dinheiro em alguma coisa, quer Tá dizer que a gente apostando. acredita naquela Isso, marca, aham. tipo, para além do produto, mas pra tudo que a marca significa, E assim. representa. Eu vi uns mini fashion filmes também da Jacquemus, você viu? Que a menina entra no apartamento, joga a bolsa no chão e vai pro banheiro. Muito bom. Gente, muito bom. E Genial. a ideia, pelo que eu entendi, era como se fosse o ponto de vista da criança, tipo, de um filho, da mãe chegando em casa, quer tem que falar, fazer essa... não, É, exato. Que é como se a criança quisesse entrar no banheiro com ela, e ela fala, tipo, espera aí, me deixa um pouco e tal. E realmente, acho que cria esse vínculo muito emocional. Enfim, eu vi, inclusive, vários colunistas de moda falando, tipo, me fez pensar na relação que eu tenho com a minha mãe. A questão de que, sei lá, minha mãe talvez nem entenda sobre moda, mas ela sabe o significado que tem pra mim. Então, a partir do momento que você faz uma campanha dessa, você consegue se conectar de infinitas maneiras, assim. E assim, talvez seja um tópico para um outro momento, mas a posição da câmera, tudo faz você entrar de uma maneira naquilo. E eu acho que as marcas que eu te mandei ontem o negócio da Lacoste também. Quem tá vencendo, quem tá conquistando essas pessoas são as pessoas que estão brincando desse jeito, de um jeito que assim, não é tão óbvio, mas faz sentido e conecta a gente com a marca de uma maneira diferente. Assim, eu acho que elas estão brigando e dentro das redes sociais é uma coisa vai além, né? Então, a forma de conteúdo criado também tá muito diferente. Exato, eu acho que o grande shift, assim, quando a gente fala de geração Z, é que a gente se conecta muito com os criadores de conteúdo. Eu tava, inclusive nesse report mesmo que eu li, tava falando isso, que muitas vezes a geração Z é isso, ela prefere um conteúdo que tem um criador que ela possa se identificar. Sim. Então, por exemplo, uma marca que eu gosto muito também que faz isso é o Level. Porque o TikTok deles é a coisa mais fun do mundo. Eles zero se levam a sério. E eles chamam muitos criadores pequenos. Eu já vi eles chamando o Borsóia aqui do Brasil pra fazer um vídeo pra eles no TikTok. Então é muito sobre isso de não criar conteúdo engessado. Porque o que a gente quer é entretenimento. A gente quer se entreter. Então eu acho que tem que ter essa noção, assim, de que claro que você, enquanto marca, precisa vender. Você tem um resultado ali que você precisa fechar no final. Mas qual que é o seu storytelling? Assim, eu acho que tem muito essa questão. Qual é a história que você vai contar? Porque se você não contar a sua história, alguém vai contar a sua história por você, sabe? Então, eu acho que tem muito isso mesmo das novas gerações, de dar essa credibilidade pra... Eu acho que o TikTok tem muito disso, né? Ele dá voz pra qualquer pessoa. E, claro que, né, tem os malefícios disso, mas tem muitos benefícios de... Eu É isso, às também vezes acho. alguém que nem tem tantos seguidores pode convencer, pode vender muito produto, enfim. Eu acho que tem muitas vertentes nisso. E eu penso que, assim, a moda num geral, tô falando de moda no contexto geral mesmo, ela é um reflexo do comportamento humano. Eu, assim, achei que
Por exemplo, esse último Fashion Week que teve, foi muito claro isso pra mim. As marcas, elas estão prestando atenção no que as pessoas estão falando, o que elas querem. Sim. Elas querem marcas que se posicionam, mesmo grandes maisons, assim, então tem que tomar uma decisão em relação a isso. E eu acho que isso se estende àquela coisa que a gente já conversou também, sobre a experiência que você tem com aquilo. Então, assim, numa quebra de expectativa que você tem com a marca, você perde uma pessoa dessa velocidade, assim. Nunca mais vou comprar e é isso. Acho que esse 360 de verdade, desde o que a gente tava falando do Omnichannel, até a pessoa ter uma boa experiência, aí ter Tudo um evento conta. diferente, uma coisa que conta uma história que tá cruzando uma informação uma com a outra, isso faz muito sentido pra gente. Eu tenho minhas dúvidas, assim, não em relação à capacidade cognitiva, obviamente, mas assim, se outras pessoas mais velhas fazem esse link 360, entendeu? Talvez uma pessoa que não nasceu nesse forte digital não ligue, tipo, ai, aqui tá comunicando uma coisa e ali tá comunicando outra, entendeu? Acho que não Sim. tem esse. Mas aí você vê uma marca que não tá se posicionando bem nesse círculo, Sim. você já começa a ficar meio, não entendi, não sei o que ela tá falando, É sabe? que eu acho que as outras gerações, elas estavam muito acostumadas com esse ambiente de compra, vamos dizer assim, principalmente quando a gente fala da loja física, por exemplo, puramente transacional e não esse experiencial, Sim. sabe? Porque é isso, quem tinha uma experiência, quem promovia algum tipo de experiência era um diferencial, sabe? E hoje eu acho que não é mais um diferencial, é muito obrigatório, sabe? Eu acho que é isso. A gente quer viver a experiência. Inclusive, nessa matéria do Business of Fashion que eu falei sobre luxo, diz muito sobre isso, assim, de que uma experiência de loja impessoal não funciona mais. Você quer chegar, você quer ser acolhido, você quer sentir que é um atendimento personalizado, que você... É isso, né? Você vai pra loja física pra você ter uma experiência também que geralmente você não tem no digital. Então, você tem que mostrar ali algo de diferente. Eu digo que, assim, pra gente, a compra é uma consequência. Ela vai ser consequência de toda essa Sim. experiência, toda essa relação que eu vou ter com a marca. Então, você, enquanto marca, não pode fazer as suas estratégias colocando o transacional em primeiro lugar. Você tem que pensar que é isso, é todo um 360 que no final a intenção é levar a compra. Isso. Enfim, eu acho que realmente é algo muito, muito da nossa geração. Mas isso é assim. muito difícil, sabe por quê? Porque, assim, o touch point que as marcas têm com a gente são, assim, infinitos, entendeu? Tirando os canais a gente tá falando de e-mail, a gente tá falando de ponto físico, é uma coisa que é difícil manter esse padrão em todos esses touch points que tem com Isso, né? conectar todos eles e fazer essa história ser contada de uma maneira fluida, sabe? Que faça sentido. Inclusive, eu acho que antes a conversa era tipo assim, ai, você tem que receber, pensando num ponto físico. Ah, você tem que receber seu cliente, saber o nome dele. Hoje em dia, todo mundo sabe o nosso nome. Se você precisar no Instagram, tá lá. Não é uma Sim. coisa tipo, uau, entendeu? Uhum. Eu acho que tá muito além disso. É você se antecipar sobre o que a pessoa tá precisando, sobre o que a pessoa tá passando. É muito difícil, assim. E eu acho que, apesar de eu já vi em diversas matérias falando que somos uma geração exigente. Sim. Nós demandamos isso. muito. Exato. Sim. A gente é Fato. muito intolerante ao erro, assim, das Muito! marcas. Que também eu acho que essa nova geração e a moda e tudo mais tem tudo a ver com essa era do cancelamento. Tipo assim, ninguém tem uma segunda chance, Sim. entendeu? Quer dizer, tenho minhas dúvidas em relação a isso. Tava pensando esses dias na Balenciaga. A gente esqueceu. Bom, pode Mas ser eu outro acho tópico que. pra outro Exato, eu acho que é um momento. tópico pra outro momento, porque eu acho que é meio caso a caso, sabe? Caso. Porque eu acho que é Exato. muito como a marca também vai saber Se lidar com posiciona aquilo. em relação Porque, a assim, a isso. Balenciaga, eu acho e eu sei que afetou muito eles Sim. no momento em que aconteceu, mas eu vi dados recentes, assim, de Não, a quantidade de compra de eles bolsas são que eles estão super bem. tendo. É impressionante mesmo. Mas uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava, principalmente sobre isso, da quantidade de touch points, a quantidade de informação, a quantidade de opções de marcas, etc. Tem uma coisa que eu lembrei que a gente comentou também, acho que foi o podcast do Glenn Martins pro Business of Fashion, que ele falou que o desafio hoje é isso de que as redes sociais estão tornando a moda em, tipo, jogos vorazes, assim. Porque é isso, o que vale é o storytelling. Mas não tenho nem tempo pra construir o storytelling. Eu não tenho tempo pra fazer as coisas da maneira que eu acredito, com consistência, enfim. Porque é tudo tão rápido, e é isso, uma coisa atrás da outra. Cada um tá vindo com uma novidade todo tempo e tal, que meio que é isso. Ele fala isso. O que vale hoje é você irritar, sabe? É isso, fiz esse conteúdo que arrasou, fiz essa bolsa que todo mundo quer Sim. comprar. E às vezes é isso, você criar uma narrativa que faz sentido, consistente, enfim, leva tempo, sabe? E até, enfim,
enfim, é um episódio que a gente quer fazer também sobre Sim. a troca de diretores criativos. E é isso, como não tem tempo de desenvolver ali a ideia criativa dele, que já tiram ele porque não tá dando resultados financeiros, né? Mas eu acho engraçado porque. Esqueci o que eu. Não, tudo bem. A gente. É isso, aqui é real time, a gente tá sono. conversando. O sonho bateu. O sono bateu. Não, eu ia falar, lembrei. Uma coisa que me pega muito é a gente falar, ai, nós cobramos essas coisas, esses posicionamentos, essa sustentabilidade. E não só, tipo, você se posicionar como sustentável. Da onde que vem essa sustentabilidade? O que que é? Só que ao mesmo tempo vem isso que você falou. A gente é assim, ó. Sim. Isso é muito contraditório pra mim. Como a gente quer ser tão instantâneo, tão rápido, tudo que é tudo na hora, sendo que a gente cobra tantas coisas assim. Fica Exato. difícil, pra mim é um pouco contraditório. Mas eu acho sabe? que é por isso que é tão difícil para as marcas se comunicarem com a geração Z e conquistarem a geração Z. Porque é isso, até para mim, um dos pontos sobre a geração Z são as dualidades. Porque Exato. isso É que uma a gente falou característica. Mas com certeza, para mim isso é um fato. Porque é isso que a gente falou de ser intolerante ao erro. Ao mesmo tempo que a gente é intolerante ao erro, a gente é uma das gerações mais tipo, aberta à expressão, sabe? Aberta ao diferente. Então, é isso, eu sou aberto, mas eu também veja bem, sabe? Se não for o que eu Tem um acredito, limite ali. então, eu acho que tem mesmo, porque tem essa questão do a gente quer seguir todas as tendências, mas a gente não quer consumir fast fashion. Como? Sabe? Então, eu acho que tem realmente muitas dualidades, assim, mas por isso que é o desafio das marcas de conquistar a geração Z, porque até outra coisa que eu tava pensando também é o quanto é importante para as marcas conquistar a geração Z, porque conquistando a geração Z parece que você conquista o resto também. Porque tem um dado, tem um estudo que eu acho que 58% dos entrevistados, porque era, enfim, de todas as faixas etárias, falaram que eles são influenciados por conta da geração Z. Então, tipo, se a Mesmo geração que Z... são de outra geração. Exato. Sim, eu eu vejo. E não só isso, eu acho que 62%, se eu não me engano, eu posso estar errada, tá? Disse que a geração Z influencia, inclusive, as causas que eles apoiam. Então é isso, eu acho que por mais que muita gente fala mal da geração Z, né? Porque é uma geração que não quer nada com nada, é uma geração que não quer trabalhar, etc. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas dão muita credibilidade pra nova geração. Porque sabem que a gente é conectado, que é isso que a gente tem intenção. Então, que assim, se eu falei que essa marca aqui não é boa, não é confiável, eu sei exatamente por que eu tô falando isso, sabe? Tipo, E eu acho que se as uma- marcas não ligassem tanto, não ia ter tanto problema em ficar indo atrás, entendeu? Exato. Tipo, eu acho que elas ligam sim. Eu entendo que ainda a força vem das gerações mais velhas, mas eu vejo muito isso, assim, até de pessoas próximas de mim, que elas ficam sabendo de coisas por minha causa, e aí, por exemplo, minha mãe, e começa a defender aquilo por mim, entendeu? Sabe, é uma coisa meio Total. cascata, assim. Eu acho que eles depositam muita confiança que a gente tá falando, mesmo Exato. criticando muito, entendeu? Exato. Mas assim, eu entendo os defeitos que as pessoas apontam, realmente. Não dá pra generalizar todo mundo da geração dela. Não é assim, mas assim, Exato. eu entendo. É um pouco complicado. Primeiro que é muito difícil de entender. A gente foi a primeira geração que nasceu ali direto com o celular na mão. Isso nunca tinha acontecido antes. Sim. Pra gente também é confuso, porque Sim. uma geração tá falando que, nossa, a vida era muito diferente. Quando eu nasci, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo. E a outra geração que já tem uma outra geração depois da gente, pra mim é chocante, tá? Eu vejo pessoas mais novas do que eu. A geração alfa vai ser a deles. primeira geração com pais influenciadores, já vai. Então, isso daí pra mim, assim, começa a quebrar na cabeça. Porque agora eu consigo entender o que as pessoas falam da gente. Sim. Tipo, como assim vocês nasceram assim? Vocês nunca fizeram isso? Vocês É, nunca tiveram essa exato. experiência? Agora eu tô tipo, vocês nunca tiveram isso. Vocês Exato. sabem o que vocês estão falando. E eu acho que uma coisa também que é importante dizer, claro que a gente tá falando aqui, né, de esse comportamento de consumo, porque, assim, por que as gerações são estudadas, né? Pra tentar encontrar padrão, né? Sim. É isso, pra ficar mais fácil pras marcas, enfim. É isso, tentar entender padrões de consumo, de comunicação, enfim. Eu esqueci de falar. Não estamos bem. Hoje não estamos bem. Socorro, eu não sei mesmo o que eu ia falar. Eu acho que eu ia falar alguma coisa da geração alta também. Mas, enfim, não veio ao caso. Eu vou falar outra coisa que tava na minha cabeça, então. Porque aqui é uma conversa e é sobre isso. Depositam essa confiança em nós. Porque é isso, a gente tem muito acesso à informação. E uma coisa que eu escutei também, eu acho que era o gerente de influenciadores da Sephora dos Estados Unidos, ou da Sephora Global, não me lembro muito bem. Que ele falou, me perguntam muito por que tem essas Sephora Kids hoje em dia, sabe? Tipo, essas crianças de 11 anos que estão indo na Sephora e sabem tudo e compram tudo. E ele falou, é porque elas chegam na loja já sabendo tudo sobre todos os produtos e sobre todas as marcas. Então, esse acesso à informação
informação faz muita diferença, porque esse é o ponto. A gente, enquanto consumidor, sabe que a gente tá com poder na mão, entendeu? Porque é assim, eu sei que você, marca, quer que eu compre, portanto, eu vou garantir que você tenha o que eu quero comprar. Exato. Esse negócio de Sephora Kids é, juro, complexo. Mas assim, como que uma loja daquela tá com esse nicho de consumidores prontos pra gastar e não se prepara com aquilo? Eles têm que estar pensando em tudo. E a pessoa que chega lá, uma criança de 10 anos, tem que tá sabendo mais como são o tamanho do produto, Sim. sabe? Então, assim, isso é muito complexo. E eu acho que nós nascemos nessa era do marketing de influência e tudo mais. Só que, assim, eu não sei explicar, mas eu sinto que esse mundo da influência, ele muda tanto a cada momento, assim, é uma coisa tão... Uma hora funciona uma coisa, outra hora funciona mais. É muito difícil também manter esse padrão, essa constância de... São poucos nomes que você vê grandes, assim, que construiu essa coisa longa, sabe? Um contexto. Eu acho que a gente também tá meio assim, sabe? Eu lembro Não que eu ia sei. falar, tá? Então só um disclaimer. O que eu ia falar é que, assim, é isso. Porque eu tava falando, porque que a gente estuda as gerações, pra encontrar os padrões e tal. Mas é importante dizer também que, assim, geração Z tem hoje de 15 a 28 anos, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Ou seja, não dá pra você achar que a pessoa de 28 é igual a pessoa de 15. Claro que, assim, dentro da geração é isso. Você vê muitas semelhanças, muitos comportamentos parecidos. Mas a pessoa que tem 28 anos, ela já tá no mercado de trabalho, ela já tá pagando conta. Já tá 15 anos, tá ainda no ensino médio, Exato, sabe? sim. Então é claro que vão ter diferenças. Então é isso, as pessoas às vezes falam, ai, mas eu não acredito nisso de geração, que é muito generalizado e tal. Claro, mas Claro, vamos talvez era um existir gap de diferença, 15 sabe? anos, né? Exato. Mas isso que você falou da influência me fez pensar em outra coisa também que eu tava pensando antes da gente gravar esse episódio, que é essa relação moda e cultura, é isso, momentos culturais, é isso, como você, quanto marca, se atrelar a pessoas que fazem sentido. Então, eu vi uma fala também do CMO da Calvin Klein, falando da parceria que eles fizeram com o Bad Bunny esse ano, que foi super significativa, deu bastante resultado, assim, e eles falaram, nossa ideia quando a gente quer se conectar com, alguma personalidade, é ser alguém que já tem a sua própria relevância, já tem ali o seu espaço cultural, digamos assim, que seja alguém que a gente possa, conversar de forma direta e que a gente consiga amplificar, sabe? Então é isso, assim, eu acho que é isso que você falou do marketing de influência, né? Eu acho que o erro de muita marca também pegar alguém que, porque agora tá famoso, porque agora tá relevante. Tem a ver com a sua marca? Mais importante de tudo, né? O seu consumidor, o seu target, se identifica com essa pessoa. Vai fazer sentido? Porque é isso que eu falei. A nossa geração, eu até tinha alguns dados aqui, a gente dá muita credibilidade pro criador de conteúdo. Mais do que pessoas, tipo, famosas, assim. Exato, tipo, celebridade. celebridades. Mas eu acho que é isso, assim, até a escolha de influenciadores, criadores que a marca tem precisa fazer sentido, precisa, enfim, que nem collabs, né, que é próximo episódio, vem aí. Precisa fazer sentido, sabe? Eu acho que tudo faz parte dessa narrativa que você tá criando, porque é isso, a pessoa vai se conectar com a narrativa, vai se conectar com tudo que tá em volta do produto, não necessariamente o produto. Claro, assim, eu digo que tem 3 P's se você quer uma receita de bolo pra conseguir se conectar com a geração Z, que é proximidade. Então, você precisa ter uma proximidade genuína, que é tudo isso que a gente tá falando. Propósito. Então, seu propósito precisa ser muito claro, porque a gente se conecta por conta de propósito. E produto, porque não adianta você ter um produto ruim. Tá bom, você pode ter a melhor narrativa do mundo, a gente tá falando aqui que a compra é consequência e tal, mas se seu produto for ruim, a gente tem tanta opção de marca hoje em dia que a gente vai passar pra próxima marca. 3 vezes que você falou? Eu só colocaria um PPT. Transparência. Eu acho que a gente cobra muito isso das marcas também. De não só elas se posicionar como, mas mostrar pra mim como que você faz isso. Porque falar é fácil, né? Tipo, fazer, que é a grande questão. E hoje não cola mais. É melhor não fazer do que fingir que faz. Inclusive, estamos, no momento, tendo pessoas físicas canceladas por questões de falta de transparência. A questão da Chiara. Que está aqui em São Paulo. No momento. Não, exato, que é tipo, digamos, a primeira influenciadora ever, Eu nunca gigantesca, entendeu? mas conseguiram derrubar, assim, enfim, eu trabalhei na Europa, assim, e lá é bem, tipo, quem é Chiara? Não se fala Ninguém mais, conhece. sabe? Então, mas assim, sei que tem controvérsia sobre como aconteceu isso, né? Porque ela foi contratada, e enfim. Mas olha o perigo de você se atrelar a algo que não é transparente como a empresa que ela se atrelou. Sim, entendeu? exato. E se a culpa dela não é a justiça Ela vai vai decidir, influenciadora, entendeu? também precisa ter essa Exato. curadoria, digamos assim. Eu acho que não é papel nosso decidir se ela é ou não é paga, enfim. Mas ela já errou de ter feito uma coisa e
ter corrido esse risco sem ter ido a fundo, sabe? Sim. Eu acho que nós somos esse tipo de pessoa, tipo, e agora Exato. vou esquiar. Exato. Acho que um resumo é isso, assim, né? Uma geração que preza por autenticidade, Sim. transparência, verdade, valores conectados com a marca. E é isso, é E você já sai de difícil. todos os lugares. É não difícil, mas tipo, exato, você precisa estar onde os consumidores estão. Eu acho que a gente vai chegando ao fim desse episódio, porque acho que a gente já falou muito. Acho que talvez a gente tenha que fazer uma parte 2 sobre geração Z consumindo moda e luxo. Mas é isso, assim, lembrei pra talvez finalizar uma frase que o CEO da IKEA falou, que é: o consumidor, ele não vai dizer eu sou um consumidor omnichannel. Não, ele simplesmente é. Ele simplesmente vai na loja, pesquisa online, é isso, às vezes experimenta na loja, vai efetuar a compra online, que nem você falou. Ou seja, você, enquanto marca, só precisa Só precisa estar estar. onde ele está. E a hora que eu chegar lá tem que estar tudo certo. É isso. Exato. Exatamente. Adorei, amei. Mas eu poderia ficar aqui mais horas. Exato. Até o Isso. próximo Até o próximo episódio. episódio.